recibir a vuestro hermano Hugo Guevara. Uma saudação para todos os abençoados que nesse momento sintonizam esse programa, convidando-os especificamente para que estejam acompanhando tudo o que vamos tratar no dia de hoje, porque no nome de nosso pai Melquisedeque e nossa mãe Miguel, trazemos uma informação de vital importância para toda a amada, recordando que vimos tempos bem importantes, tempos nos quais os mistérios estavam ocultos, que em Apocalipse e nos profetas não haviam sido revelados. Hoje em dia, graças à presença do arcanjo Miguel em meio nosso, todo esse arsenal profético que estava oculto está saindo à tona. E para o dia de hoje temos um tema bem interessante, intitulado A Vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. E para tal efeito, quero convidá-los a que vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, para que através do desenrolar desse tema possamos ter claros dois pontos que são muito importantes e que de momento, quando vocês revisem tudo o que tem a ver com o contexto profético e o que hoje em dia, ainda no sistema protestante e a teologia comum falam, pois é um tema que é muito controverso e tem muitas contradições no que se escuta dizer os teólogos que regularmente dirigem esse tema, e o objetivo que nos traz nesse dia, especificamente, é falar dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, mas atenção com esse detalhe, que é muito importante. É o detalhe de entender que são dois eventos isolados, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Por que razão? Porque estamos falando de um evento no qual a amada esperamos a vinda de nosso Pai Melquisedeque por nós na transformação. Da mesma maneira, a nossa reunião com Ele é algo que está especificamente relacionada, já não com Melquisedeque diretamente, senão com nossa mãe, o Arcanjo Miguel, e que hoje em dia nós estamos desfrutando de uma maneira muito especial. Então, nesse tema, basicamente, é o que vamos encontrar nessa diferença. E atenção, com um detalhe muito importante, que essa informação é uma informação que tem um corte paulino, 100% paulino, para aqueles que, de alguma maneira, têm duvidado ou colocaram em dúvida em algum momento o que o arcanjo Miguel está desenrolando. Tem a ver especificamente com tudo o que Paulo comentou e que Paulo também comentou a respeito de nossa mãe e seu ministério. A ideia, então, é que vamos trafegar, vamos dar um passeio aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, desde o verso 1 até o verso 12. Damos início ao versículo 1, mas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Veja vocês, abençoados, que aqui temos que revisar esses dois aspectos, sua vinda e nossa reunião com Ele. Mas veja que menciona nosso Senhor Jesus Cristo. É bem importante que, nesse aspecto, recordemos desse ensinamento que nossa mãe nos deu, que é vital. Ela chamou de uma maneira muito bem descrita. Chamou de chave, a chave que nos permite abrir tudo, que foi o ministério de Deus, o Pai e o Filho, onde entendemos que havia esposo e esposa, onde entendemos que Deus é dois e não um, como havia nos ensinado a teologia. Bom, uma série de detalhes que aqui começa o apóstolo Paulo a abrir precisamente quando fala de nossa reunião com ele. Então, esse é um outro aspecto que temos que olhar, porque não somente é falar da vinda do Senhor, senão nossa reunião com Ele. A reunião implica que vamos congregar-nos, que vamos ter um tempo. Isso é bem importante, essa palavra. Vamos ter um tempo no qual vamos compartilhar com Jesus Cristo. Isso é o que está projetando o apóstolo Paulo, porque diz congregar-nos. Congregar-nos é reunir-nos, mas a coisa não para ali. Vamos no verso 2 e verso 3 para que possamos ir ampliando cada vez mais a ideia, porque é muito enriquecedora a passagem. Que não vos deixeis mover facilmente vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa,
no sentido de que o dia do Senhor, e aqui quero pontuar, comece ali em suas mentes a tomar nota desse ponto. O dia do Senhor diz de que o dia do Senhor está próximo. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá. Atenção com esse detalhe, sem que antes venha a apostasia, anote esse detalhe, e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição. Se vocês observam, o apóstolo Paulo remarca o dia do Senhor, remarca algo que é muito importante, que é a apostasia. São detalhes que vão nos levando a ir identificando que a vinda do Senhor não é um projeto, como repito, como a teologia havia nos confundido e nos enganado, no sentido de dizer-nos que esse era um evento como eles o esperam, era um abrir e fechar de olhos e e vamos aparecer. Não, não, não. Aí Paulo, repito, e esse é o ponto no qual eu quero que vocês pensem e analisem, vão olhando detalhadamente, não com a velocidade que víamos em outros tempos, para poder identificar a importância que reveste a dispensação que hoje vivemos e a importância que reveste o protagonista que hoje representa o processo dessa dispensação, que é o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth. Levemos em conta e presente esse detalhe. Agora continuamos com o desenrolar do tema e vamos ao verso 4. Diz que esse homem de pecado, vamos identificando aí esse detalhe, esse homem de pecado ao qual mencionou, que esse, digamos assim, o detalhe do tema da apostasia, diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, tanto que se assenta no templo de Deus. Atenção com esse detalhe, templo de Deus, sublinhe isso daí, templo de Deus, como Deus fazendo-se passar por Deus. Veja você que o apóstolo Paulo já começa utilizando um detalhe que uma vez nossa mãe compartilhava sobre os enigmas, não? Começa a revelar e abrir o enigma e nos fala primeiro de uma reunião. Antes disso, disse a vinda do Senhor e começa a nos dar detalhes como o evento de uma reunião e congregar-nos. Logo começa a nos falar como um condicionante. Atenção que o Senhor, não vamos nos reunir com Ele até que apareça a apostasia e se manifeste. Outro detalhe, outra chave que nos dá aí, que se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição. E então, quando vamos olhando o panorama e já vamos tendo cada vez mais claro, assim como quando você está montando um quebra-cabeça e cada vez que você coloca uma peça vai vendo mais forma naquilo, mais forma ao que é a figura que realmente está se formando e ao que você está montando. Então vamos entendendo que, olhe, se assenta no templo de Deus. Olhe, lembre que desde a dispensação passada, um dos elementos que o edificador nos deu é que o templo é a nossa mente, e isso confirmou nossa mãe quando nos falou a respeito desse ponto. Então, atenção, esse personagem chamado o homem de pecado, filho de perdição, que aparece no processo do que se conhece como apostasia. Olhe, se senta no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então, quando nós vamos e revisamos o que o arcanjo nos ensinou e o comparamos, veja um detalhe, atenção, nos encontramos com o quê? A nós o arcanjo nos ensinou e falou sobre a Babilônia? Nos falou da mente carnal? Atenção com a expressão mente carnal. No que implica isso? Bom, esse personagem não é um personagem de 1,80 m de altura, moreno ou loiro, olhos azuis, olhos... Não, não, não. É a mente carnal? É a Babilônia? É a mente gênero diabo? Então, já com isso, vamos dando, e repito, vamos dando corpo ao que Paulo está falando. E quando lembramos, repito, o que o arcanjo Miguel nos vem ensinando, começamos a dar mais sentido a tudo o que temos aprendido e começamos a encontrar a correlação que existe entre o que falou Paulo e o que escreveu Paulo e o que hoje em dia o arcanjo Miguel
está nos revelando. Isso é bem importante. Agora bem, continuando nesse caminhar da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, essa segunda carta, vamos ao verso 5 ao 7, vamos encontrar mais detalhes, de todo esse quebra-cabeça maravilhoso que vai nos revelando o apóstolo aí. Não vos lembrais, aí vem uma pergunta muito interessante, não vos lembrais que quando eu estava ainda convosco, dizia isso? E agora vós sabeis o que detém? Quero pontuar essa frase porque mais adiante vou explicá-la e quero que de uma vez você lembre-se dela. E agora vós sabeis o que detém, a fim de que a seu devido tempo se manifeste, porque já está em ação o mistério da iniquidade. Atenção com esse detalhe. Somente há um que o retém até que ele de sua vez seja tirado do meio. Vejam vocês que há um ponto no qual a mim, de uma maneira muito particular, me agrada muito enfatizar, e essa é uma frase que meu pai me ensinou, meu pai e minha mãe me ensinaram, é que tem pessoas na Bíblia que não encontram as coisas, ainda que você as mostre. Então, nesse caso, eles me mostraram esse detalhe que lhes fiz pontuar agora quando lemos. Veja, preste atenção. E agora vós sabeis o que o detém, a fim de que ao seu devido tempo se manifeste. Então alguém se pergunta, como assim que a fim de que já sabeis o que o detém? O que o detém e a quem? Quem é o que está detido? Bom, se vocês revisam e recordam a parte anterior, o contexto anterior, é muito interessante, porque Paulo começa a falar da vinda do Senhor e nossa reunião com ele, começa a dar uns elementos nos quais ele demonstra claramente por que razão todavia o Senhor não veio. Então começa a falar da apostasia, começa a falar da aparição do homem de pecado, filho de perdição, e então, ao seguir com versos 5 e 7 que acabamos de ler, claro, é aí onde diz, agora sim sabem por que razão, o que é o que o detém, claro, não havia, atenção com esse detalhe é bem importante. No tempo de Paulo, ele sabia que existia algo que se conhece como a mente carnal, a mente gênero diabo, ele sabia, e mais, por essa razão, em Gálatas 5 ele descreve os elementos que o que chamam regularmente de os 18 cães, que aparece adultério, fornicação, ira, contendas, raiva, tudo isso, verdade? Tudo isso que faz parte do acervo da mente carnal, verdade? Mas ele o conhecia? Existem dois detalhes que você deve ter claros, muito claros, a respeito desse ponto. No tempo de Paulo, não havia nem se identificado, nem havia se destruído a mente carnal. No tempo do edificador, da mesma maneira, não havia se manifestado ou identificado, nem tampouco foi destruída. Considerem esse detalhe, porque agora, mais adiante, vamos ter que falar disso. Mas já Paulo, repito, está dando uns vislumbres, umas amostras, umas evidências dessa manifestação. Então tenha presente isso. Ele disse, essa é a razão pela qual ele está detido, por isso não aparece, porque ainda não se manifestou. Não se manifestou em sua plenitude. Agora, com o que vou dizer, eu vou me adiantar um pouquinho, mas vale a pena porque me parece pertinente. Quando nós revisamos os ensinamentos da nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbeth, recordemos que se alguém nos ensinou a identificar, se alguém expôs o que é a mente carnal, se alguém levantou as saias da mente carnal, foi ela, o arcanjo Miguel. Agora, quem a destruiu? Quem destruiu a Babilônia? Quem nos disse que havia caído a Babilônia? Foi o arcanjo Miguel. Veja que isso não ocorreu nem na dispensação do edificador, nem na dispensação de Jesus de Nazaré. Então vem e ocorre isso. Comece a observar esses detalhes, porque esse detalhe que acabo de expor, que acabo de colocar sobre a mesa, de quem identificou e quem destruiu a mente carnal, é um detalhe que nos permite temporizar, ou seja, dar tempo de cumprimento
a essa manifestação e a essa destruição, a qual vamos seguir falando. Para isso, continuemos, vamos ao verso 8. No verso 8, nos diz o apóstolo Paulo, veja bem, e então esse é o ponto-chave, estou me adiantando um pouquinho, mas me parece pertinente, diz, e então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor, lembre-se, atenção com esse detalhe, abençoados, lembre-se do mistério de Deus, o Pai e Filho, o Pai e Filho, o esposo ou a esposa, lembre-se que eu acabei de dizer que já temporizamos essa ação que vou ler, e quando digo temporizar é que colocamos o tempo de cumprimento, ou seja, estamos falando de que esse evento ocorre nessa dispensação. A propósito, vale o comentário, esse é outro detalhe pelos quais tinha que existir outra dispensação, porque a mente carnal, a mente gênero do diabo, a Babilônia, tinha que se manifestar e tinha que ser destruída, e não se manifestou nem no tempo de Paulo, muitíssimo menos no tempo de Jesus de Nazaré, e tampouco se manifestou nos dias do edificador. Então, veja bem, aqueles que dizem amar e seguir a Paulo, pois aqui tem uma notícia, ou melhor, uma pergunta. Você poderia me dizer, então, dito pelo apóstolo Paulo, que essa mente carnal, esse iníquo, esse elemento diabólico, que é a carne, e já temos o identificado, se não se manifestou na anterior dispensação, onde o protagonista era Jesus Cristo, homem, mas Jesus Cristo, homem, Melquisedeque, nesse véu, já passou a luz inacessível, e isso não se cumpriu nessa dispensação. Então, esse conceito paulino, esse comentário paulino, em que momento tinha que se cumprir? Em que momento se executaria a identificação da mente carnal e a destruição da mesma? Está super claro? Com base no que temos, e repito, visto, ouvido da parte da nossa mãe, o arcanjo Miguel, que era para essa dispensação, esse é outro elemento que justifica a vivência e a ocorrência dessa dispensação. Tenhamos presente isso, abençoados. Agora, passando ao verso 8, nos encontramos com o seguinte ponto. E então se manifestará aquele iníquo a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca. Atenção, duas palavras-chave. Se manifestará. Ouça bem, se manifestará. Por isso tenho insistido no comentário que venho fazendo, de que na época de Paulo sabia do que estava, ele sabia que era da mente carnal, mas manifestar-se, o que é manifestar-se? Bom, é dar-se a conhecer, sim, como tirassem do meio, que o identificassem, isso não se deu nessa dispensação. E veja outra parte, essa parte é espetacular, diz, a quem o Senhor, veja bem, ninguém mais podia com esse aparate, a quem o Senhor matará. A pergunta é, a mente carnal foi destruída no tempo de Jesus de Nazaré? A mente carnal foi destruída no tempo de Paulo? Ou no tempo do edificador? Os que viemos caminhando submetidos debaixo da ordem de Melquisedeque, os que estamos submetidos ao arcanjo Miguel, podemos atestar, hoje em dia, como temos dito em outras intervenções, de que hoje, mais do que nunca, temos a capacidade, fomos feitos aptos para lidar com esse ente diabólico de uma maneira simples e muito fácil, que em outras épocas não podíamos. Por que razão? Porque a Babilônia já caiu. E caiu quando? Nessa dispensação. E quem a destruiu? Quem é o Senhor que a destruiu? O arcanjo Miguel. Aí está escrito. Diz, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. Agora, atenção com esse detalhe. Eu quero convidá-los a que, por um momento, saiamos da
segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e como tenho mencionado uma palavra, essa palavra é uma dessas palavras-chave que não podemos deixar passar, porque tem muita riqueza, porque fazem parte de um componente, uma engrenagem que enriquece o conteúdo, o contexto, a ideia do que se quer projetar, do que se quer que se entenda. E vamos a Hebreus, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Ali nos fala de que ele o destruirá com o espírito de sua boca. O espírito de sua boca é o evangelho eterno, é sua pregação. Mas o resplendor de sua vinda é a manifestação, ou melhor, é o protagonismo dessa pessoa, desse arcanjo, de Deus mesmo, com voz de arcanjo, nessa dispensação. Então entendemos a dispensação, entendemos o protagonista dessa dispensação e entendemos o propósito, um dos propósitos da dispensação. Então vamos a Hebreus, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Então aqui atrás nos havia dito o apóstolo que o Senhor ia destruí-lo com o resplendor de sua vinda. Esplendor? Sim, atenção. No capítulo 1 de Hebreus, nos versos 2 ao 3 diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Está falando que Deus nos falou pelo Filho? Agora apliquemos o código. Não é pai e filho, é esposo e esposa. Ah, então é esposo e esposa. Então, nesses dias nos falou pela esposa, a quem constituiu herdeira de tudo e por quem também fez o universo, no qual, sendo o resplendor de sua glória, veja, simples. Nós, quando vemos aqui o amanhecer, os raios do sol, nós o que vemos é o resplendor do sol. Isso é o que nos evidencia que há um sol simples. Bom, o mesmo. Quando você vê o arcanjo Miguel, a nossa mãe, Lisbeth, está vendo a Deus mesmo? Você está vendo a Melquisedeque ali? Está vendo a Deus? Porque ela é o resplendor de sua vinda? Seu ministério reveste a presença do próprio Melquisedeque através dela? Desprezar a ela é desprezar a Deus mesmo? Desprezar a ela é desprezar a Deus? Aceitá-la é submeter-se a ela, é estar submetido a Melquisedeque? Todos aqueles que levantaram a bandeira da fidelidade e do submetimento a Deus e desprezam sua esposa, são ignorantes, não sabem que estão desprezando ao mesmo Deus, porque é o resplendor de sua vinda. É como quando você está fazendo sol. Então você chega e coloca uma parede, levanta algo e tapa o sol. Você está tapando o resplendor, mas em si o que está destapando é o sol, porque é o resplendor de onde vem. É exatamente o mesmo que hoje está ocorrendo com nossa mãe, o arcanjo Miguel. Então, veja que interessante, segue dizendo, no qual, sendo o resplendor de sua glória, atenção, e a imagem aqui o acentua para que não nos reste nem a menor dúvida. A própria imagem de sua substância e quem sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, havendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, se sentou à destra da majestade nas alturas. Penso que está muito claro, muito evidente que vinha uma manifestação da mente carnal, a Babilônia, pronto. Ao dizer que ia se manifestar, é porque ia ser identificada? Ou seja, manifestar-se é porque alguém a viu? Ou seja, saiu e alguém disse, ui, aí está. Pronto. A segunda tinha que ser destruída. A pergunta, volto e repito, e isso é para que você ali faça uma reflexão, use seus sentidos de uma maneira cuidadosa, pense no que estou dizendo. Quem fez isso? Quem a identificou? Quem nos disse que aí estava? Quem nos disse como era? O arcanjo Miguel. Quem a destruiu? O arcanjo Miguel. Agora, quando Paulo diz como vai destruí-la, pensemos, diz, com o espírito de sua boca,
foi identificada através de mensagens, através de pregações, e foi declarada sua destruição também por efeito de declarações, de ensinamentos. Agora, atenção com detalhe, quando diz que destruirá com o espírito de sua boca e o resplendor de sua vinda, com sua presença, no ato de que faça o protagonismo na dispensação que lhe correspondia para fazer o que tinha que fazer, aí o vemos claramente, está claramente manifestado. Por essa razão, abençoados, cada vez mais, repito, tudo isso vai nos levando a um entendimento pleno, a esse conhecimento pleno de compreender a importância do tempo dispensacional que vivemos, a importância da presença do protagonista. Essa palavra, não quero soltar, o protagonista, o capitão da cabeça, como você queira chamar dessa dispensação, o Arcanjo Miguel. Mas a coisa não para aí. Versículo 9 nos diz, o verso 9, e Nico, se referindo à mente carnal, atenção com esse detalhe, cujo o advento, a palavra advento fala precisamente da ascensão de um rei ao trono. Tome cuidado. Então, exatamente isso é o que a mente carnal estava fazendo, porque lembre-se que Paulo lá atrás havia nos dito que se assentava no templo de Deus, se fazendo passar por Deus. Então, quando fala de advento, isso significa que é a ascensão de um rei a seu trono. Esse é o advento. Então, quando diz que o advento desse Nico, ou seja, dessa mente carnal, nos mostra qual é a sua origem diabólica, é satânica, porque diz: é por obra de Satanás, com grande poder e sinais e prodígios mentirosos. Mas antes de passar ao verso 10, um pequeno detalhe simplesmente, olha como se fecha e diz: com grande poder, sinais e prodígios mentirosos. Essa é a carne, abençoados. A carne está cheia do quê? Do que nos ensinou nossa mamãe? A carne está cheia de enganos, mentiras, despelismos. E isso constitui precisamente o que se conhece como a mente carnal. Não como, de pronto, algum de vocês que estão observando esse vídeo poderiam em algum momento lembrar que essa cena ou essa narrativa que está levando a cabo o apóstolo Paulo na ignorância do sistema religioso, da teologia do sistema religioso protestante, especificamente, vão muito por essa linha, demonstrar isso dizendo: não, esse é o anticristo, o famoso anticristo que inventaram em Hollywood, que produziu muito dinheiro, que não existe e que hoje em dia anda buscando um personagem público a quem empurrar esse cargo. Então dizem que é um, que é outro, que é fulano, que não sei o quê, e nenhum desses era, porque isso não é por aí. Então, quando nós chegamos a esse ponto, diz claramente que a origem, o advento, é por obra de Satanás. Bom, nós já sabemos, graças à dispensação anterior e aos ensinamentos do protagonista da dispensação anterior, o Dr. José Luiz Jesus Miranda, o edificador. Entendemos, com base no que ele nos mostrou em Hebreus 2,14, que Satanás, o diabo, foi destruído. Então não podemos dizer que esse personagem tenha algo a ver com a pessoa de Satanás. Não. É o gênero, a mente, a Babilônia, a mente carnal. Então veja você como tudo, se você sabe ajustar as peças, se você sabe localizar de uma maneira correta e adequada o que nos foi dado, ainda na etapa do edificador, pois homem, todas essas peças se aplicam em um momento determinado para que o quebra-cabeça vá tomando muito mais forma. Isso é bem importante. Agora com o verso 10. A esse verso eu chamei a joia da coroa. Por que razão? Porque reveste a um ponto de suma importância. Leiamos. E com todo o engano de iniquidade para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Aqui há um detalhe que eu quero pontuar no texto, é um detalhe gramatical, mas de suma importância. Diz: com todo o engano de iniquidade para os que se perdem, atenção com isso,
porque não receberam, aqui vem a parte, o amor da verdade. Atenção, o amor da verdade. Para quê? Para serem salvos. Se observamos as razões que levaram a certos elementos a desprezarem essa mensagem, eles estão desprezando em si, em essência, a profundidade do que estão desprezando é o amor da verdade, porque a verdade contém amor. Esse amor, expressando através dessa verdade, é o que nossos pais nos deram. Tudo parte do momento, da premissa que nossa mãe nos ensinou quando falou da reconciliação que houve entre Melquisedeque e Miguel, e como, através dessa reconciliação que houve, essa manifestação de amor eterno, que foi transferido a nós, a maneira como esse amor é transferido é através da verdade, é através de que nos comunicaram a verdade, porque veja, lembre-se, há uma frase que dizia lá o nosso pai quando estava no véu de Jesus de Nazaré, e conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Homens, para os que hoje em dia desfrutamos da ordem de Melquisedeque e para os que hoje em dia estamos submetidos ao arcanjo Miguel, se algo hoje em dia em que experimentamos e vivemos é a liberdade que só pode dar a verdade, e essa verdade nos foi dada, repito, por amor. E aqui é onde o apóstolo Paulo toca nesse ponto. E veja, você pode ler, você lê como qualquer parte de um texto paulino. Eu quero ler e sou enfático nisso e repito, mas é que é muito importante para analisar, e com todo o engano de iniquidade para os que se perdem, porque não receberam, ouça bem, não receberam. Quando diz não receberam, implica que houve uma ação de alguém que veio dar. Pense, são coisas para pensar. Não receberam o amor da verdade, alguém trouxe a verdade e o fez por amor. Agora eu te pergunto se você, ou por amor ou por ódio, está ouvindo o que diz o arcanjo Miguel, e se você tem sido honesto, ou seja, se você tem sido suficientemente honesto, e se é uma pessoa realmente honesta, ela não tem nos falado de amor, ela não nos falou precisamente de quanto nos ama nosso pai, quanto nos ama nossa mãe, não nos falou precisamente sobre liberar-nos de uma série de elementos, como por exemplo a mente carnal. Pense nisso, porque quando você conjuga o que o apóstolo Paulo está dizendo, que de momento quando você não encontra muito sentido, porque diz, como assim que desprezaram o amor da verdade? Então você diz, o que desprezaram? O evangelho da incircuncisão? Veja um detalhe, quando você pensa no grupo das virgens insensatas, veja que esses indivíduos não desprezaram o evangelho da incircuncisão. Pelo contrário, o aceitaram e o fizeram parte de sua vida de alguma maneira e levantam bandeira da circuncisão. Então veja que não está falando dessas pessoas. Não está falando dessas pessoas. Não está falando dessas pessoas. Não está falando, perdão, desse elemento para essas pessoas, me corrijo. Está falando de outro elemento que foi dado por outra pessoa diferente do edificador, que se chama o arcanjo Miguel, e que trouxe essa mensagem que neles não penetrou. Então, quando observamos e, repito, conjugamos o que o apóstolo Paulo está dizendo com o que nós podemos evidenciar, viver, ser testemunha presenciais desse fato, nos damos conta, como diz, somamos, subtraímos, entendemos o que é que realmente quer dizer aí. Temos presente esse detalhe de que eles desprezaram o amor da verdade. Agora, vamos aos versos 11 e 12. Diz, por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, senão que se agradam em quê? Na injustiça. Ou seja, aqueles, ouça-me bem, para que creiam na mentira. A mentira é o contrário da verdade? A verdade é o que hoje está dando nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbeth. Mas esse poder enganoso, veja que interessante,
quando você começa a esquadrinhar e há coisas que só se podem entender definitivamente quando acontecem, porque antes podem ter sido ou uma aplicação, ou ao momento, ou a circunstância que papai queria que você entendesse nesse momento, ou simplesmente era uma hipótese ou uma especulação que por carne está tirando uma dedução, como faz regularmente o sistema religioso, uma dedução de uma forma que você acha, eu acho aquilo, etc. Mas não, quando aqui falamos desse poder enganoso, então olhamos os fatos, podemos entender algo que é bem importante. Esse poder enganoso é o próprio Deus. O próprio Deus, na pessoa do véu anterior, na manifestação anterior, na qual muitos ficaram presos, desprezando essa manifestação, esse protagonista e essa dispensação. Então ele lhes enviou um poder enganoso. Por que esse poder enganoso? Para que creiam na mentira, porque desprezaram o quê? A verdade. A verdade agora é essa, que está se projetando. Se eu hoje em dia aplico ou me prendo ao que houve na dispensação anterior, estou caindo precisamente nesse poder enganoso? Como nossa mãe nos ensinou, estou levantando um bezerro de ouro, fundamentado na dispensação anterior e no protagonista daquela dispensação? Mas tenho claro que agora tenho uma nova dispensação. Tenho um novo protagonista, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Obviamente que as coisas se contemporizam, se atualizam, se colocam no nível do que Deus quer para mim nesse tempo, e desfruto e me faço beneficiar de tudo, de todo o pacote que Ele tem para mim nesse tempo. É tão simples como isso. Agora no verso 12, remarca um ponto, diz: a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, antes se agradaram na injustiça. Bom, definitivamente, se existe algo que podemos entender nesse tempo, abençoados, é que o que gosta da desordem não está aqui. Não? Por quê? Porque se tem uma coisa que mamãe veio colocar foi ordem, e é que ordem faz parte dessa nova etapa. Imagine vocês, papai e mamãe, têm um desenho que está claro. O governo de Deus na terra será instaurado. Mas o governo de Deus na terra será instaurado a partir da célula da sociedade, que é a família. Então, onde vocês acham que eles vão começar seu trabalho cirúrgico? No indivíduo de família? Na família. Pai, mãe, filhos. Por que razão? Porque eles são o modelo? Tudo o que se vê foi feito do que não se via. Então imagine vocês aonde acham que eles estão trabalhando. Então uma pergunta para refletirmos. Que tipo de sociedade vemos hoje? O que é o que estamos vendo? Bom, para resumir a história, vou colocar da seguinte maneira. Biblicamente, diz que esses tempos seriam como os dias de Noé. Também por aí diz, em outro texto, em Lucas, diz que seriam como os dias de Ló. Agora, revisemos a história, como eram as sociedades dessa época. Eram desordenadas, muito desordenadas, exageradamente desordenadas. O conceito família brilhava por sua ausência. Bom, hoje em dia é exatamente igual. Se nós hoje observamos a família está sendo destroçada, agora se revisamos a sociedade, pois claro, se a célula está doente, o órgão, a sociedade, está enferma, está muito danificada. Então, nesse ponto, claro, vem e nos projeta a verdade. Nessa verdade projetada nos convida a viver justamente, ou seja, em ordem. Claro, ao que não gosta disso, por isso lhe envia um poder enganoso. Assim pronto, siga preso no véu anterior e a dispensação anterior, que para esse tempo, claro, era parte do que tinha que se viver. Ainda nessa mesma desordem, de certo modo, era parte do que tinha que se viver, mas recordemos uma expressão muito importante que nos trouxe nossa mãe. Atenção, dita por nosso pai. Borrão e conta nova. O que quer dizer isso? Ok? Pronto, ok, está bem?
Na dispensação anterior, ok, houve desordem, provamos que a graça funcionava, não perdemos a salvação, perfeito, uma beleza, maravilhoso, mas atenção, era para essa dispensação, nessa dispensação, borrão e conta nova. E o que implica isso? Uma mudança. Uma mudança. Então aí está se projetando que o que ama a injustiça, ao que não gosta de ordem, esse não está aqui. Para ele dá muito trabalho, então tenhamos presente isso. Me despeço de vocês, declarando-os abençoados com todas as bênçãos, no nome de nosso pai Melquisedeque e nossa mãe, o Arcanjo Miguel.